Olá, minhas queridas! Estamos aqui para iniciar mais uma aula de fundamentos históricos, filosóficos e sociológicos da educação do curso de formação de professores do Centro Educacional Lima Nascimento. E nós vamos ter 4 aulas. Vou pedir toda a paciência de vocês. Eu sei que é tudo diferente, aula à distância, mas eu acredito que vocês tenham maturidade e concentração suficiente para a gente poder transcorrer esse período o mais bacana possível, obtendo sucesso. Eu vou enviar por aqui também as atividades que vocês vão fazer, as formas de avaliação, vamos explicando aí ao longo das aulas, tá bom? Vamos ter mais ou menos entre 50 minutos a 1 hora de aula cada vídeo. Então, se você ficar cansada, dá uma pausinha no vídeo, bebe uma aguinha, come alguma coisa, respira fundo e volta, para a gente poder fazer uma bateria assim de conhecimentos acelerado, mas de forma que você compreenda e entenda tudo que a gente vai falar. Hoje nós vamos começar falando sobre as eras históricas e como a educação aconteceu em cada momento. Vocês já devem ter ouvido algumas coisas das quais eu vou comentar, mas nós precisamos recapitular ou descobrir novas informações a respeito desses momentos. Começando com a história que a gente não tem registro escrito, que é a pré-história. Na pré-história, como é que era a forma de ensino? Era uma forma de ensino onde os pais ensinavam para os filhos diretamente aquilo que eles deveriam aprender para as necessidades do dia a dia. Mas não tinha um momento de ensino, não existia escola, né? Então, também não existia professor, mestre. Como é que era? No dia a dia, o pai tá caçando, o filho aprende a caçar. A mãe tá no plantio, o filho aprende a plantar. Se estão fazendo em algum momento um ritual religioso, ali a criança ia aprendendo como eram os procedimentos religiosos da sua comunidade. Então, na pré-história, todo o processo de ensino se dava no cotidiano, no dia a dia. Já na história antiga, na era antiga, né? O que começou a acontecer? As famílias já não davam mais contas sozinhas de transmitir todo o conhecimento necessário. Por quê? O que separa para a história da Idade Antiga? A escrita. E não eram todos que dominavam a escrita, porque a escrita era algo que separava quem era da elite e quem era das massas. Então, somente aquelas pessoas que alcançavam um nível de ensino mais elevado tinham acesso à escrita e à leitura. E quando você era um escritor, você era chamado de escriba. Então, somente os sacerdotes, aqueles que eram governantes e também aqueles que exerciam algumas funções administrativas dentro das sociedades, dentro dos reinos, eles poderiam ter acesso a esse tipo de educação. Na Grécia Antiga, né, aqueles que tinham condições, eles buscavam um mestre para os seus filhos. E eles tinham, inclusive, um escravo que levava as crianças até o mestre, que era chamado de pedagogo, né? Que é justamente a função daquele que oferece hoje a educação para as crianças. Então, esse mestre, ele tinha os alunos que eram chamados discípulos. E ali ele discorria sobre todo o conhecimento filosófico, político. Ele apresentava para a criança não somente a escrita, a leitura, a matemática, mas também a música, as artes e tudo aquilo de conhecimento mais aprofundado que a Grécia naquele momento já tinha como uma sociedade bastante elevada em termos de cultura. Isso ainda antes de Cristo, né, já ocorria. Nas sociedades orientais, da mesma forma, nós temos aí um processo de ensino bem parecido, né? As sociedades egípcias também tiveram seus escribas, as sociedades também ali na região de China, né, também tiveram uma educação onde as pessoas que tinham acesso, elas poderiam, né, ter ali um professor particular, mas é claro que isso é uma minoria ainda tendo acesso à educação.
A era medieval, aquela época em que a gente lembra dos grandes castelos, príncipes e princesas, cavaleiros. Bom, nesse período a educação continuava sendo algo que segregava as pessoas. Por quê? Só tinha acesso à educação quem era da elite, os homens, né? Porque as mulheres tinham muito pouco acesso à educação. Era aquela educação ainda muito caseira, onde a mulher aprendia o que? A costurar, bordar, cozinhar, né? Ser uma boa esposa. E quanto aos homens, somente aqueles que ou se tornariam padres, não é? Para fazer parte do clero, ou aqueles que exerciam alguma função muito importante dentro do governo, né? Dentro da nobreza. Nem toda a nobreza também tinha muito acesso à educação, não. Mas a maior parte deles, né, era mais educada, enquanto o povo ficava à mercê mesmo do conhecimento que a igreja queria fornecer a eles. Qual era o conhecimento? Ir à missa, ouvir uma missa em latim, que geralmente não era a língua falada em tudo que era lugar, então você não entendia nada, mas repetia o que o padre mandava repetir, e esse era o conhecimento que as pessoas precisavam saber, o conhecimento do trabalho do dia a dia e o conhecimento religioso. Ponto. A era medieval, ela embarreirou muito o avanço da ciência. Por quê? Porque toda vez que algum cientista, algum filósofo, algum inventor fazia alguma descoberta que ia ao encontro das crenças, né, da filosofia cristã, então eles rejeitavam. As pessoas eram perseguidas e até mortas se fossem contrárias àquilo que a igreja pregava. Já na era moderna, as coisas começaram a ampliar um pouquinho por conta das revoluções que aconteceram no mundo. A revolução científica, onde os homens começaram a fazer inventos, a fazer descobertas e descobriram outras culturas, outros povos, porque foram em busca de territórios. Partiram para o mar com as caravelas, com as bússolas, com os astrolábios, tudo aquilo que eles tinham conseguido inventar ou aperfeiçoar de outros povos. E aí, com esse enriquecimento cultural, com o conhecimento de outros povos, o que começou a se fazer? Uma revolução no pensamento. O pensamento que antes era completamente teocêntrico, ou seja, Deus no centro de tudo, ele começou a dar valor à razão, né? Então, os filósofos da época, os artistas e também os cientistas, eles começaram a fazer publicações, fazer obras de arte que valorizavam o homem, colocando o homem no centro. E isso foi chamado de antropocentrismo. Por quê? Qual é a diferença, Raquel? Não estou entendendo. O que é teocentrismo? O que é antropocentrismo? Teocentrismo era um momento em que você colocava Deus como resposta para todas as coisas. Então, por que eu sou rico? Ah, porque Deus quis assim. Por que eu sou pobre? Ah, porque Deus quis assim. Por que eu tô doente? Ah, Deus que quis isso na sua vida. Ah, por que eu tô bom? Porque Deus quis assim. Então, todas as explicações, não existia método científico, não existia acreditar na ciência. Tudo era explicado com uma resposta religiosa, com uma resposta dentro da filosofia cristã. Quando o pensamento racional começa a tomar conta, todo mito, toda religiosidade começa a dar lugar a quê? A experimentações científicas. E aí começam as comprovações da ciência de que nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é bondade divina, né? As coisas acontecem, existem fenômenos naturais que podem ser explicados pela ciência. Então, por que eu tô doente? Porque uma bactéria invadiu meu corpo, eu não tomei os devidos cuidados, eu não me alimentei como deveria, eu não fiz a higiene, né, como poderia ou deveria ter feito. Então, essas explicações científicas começaram a abrir os olhos do mundo para um novo tipo de conhecimento. E aí é que a escola começa a ser fundamental, porque já não bastava só aquele conhecimento religioso. As pessoas ansiavam por ter acesso a mais saberes.
E o renascentismo foi um movimento cultural que foi esplêndido nesse momento. Por quê? Porque o renascentismo foi justamente um movimento artístico, cultural, que trouxe para as pessoas, de uma forma bem concreta, de uma forma visível, essa nova filosofia, esse novo jeito de pensar. Ou seja, as obras de arte, quando você vê, por exemplo, a pintura da Mona Lisa, faz parte desse momento do renascentismo, né? Tem uma pintura também de Vênus, linda, também faz parte desse momento. Ou seja, era um momento que não se pintava mais só os santos, os anjos, Jesus, Ave Maria. Eles começaram a pintar quem? O próprio ser humano, valorizando a figura humana, né? Começaram a fazer também obras de arte, esculturas que representavam o quê? O homem em sua essência, o seu corpo. O Davi, que foi a obra-prima de Michelangelo, é um dos grandes exemplos, né? Ali está representado o ser humano como ele é, em toda a sua estrutura física. Então, na era moderna, a gente já tem um avanço maior da educação. Isso significa que tinha escola para todo mundo? Que foi popularizado? Não, não existia essa democratização do ensino ainda. Mas já houve uma abertura maior para que o ensino fosse divulgado. Até porque a outra revolução, que foi a Revolução Industrial, exigia que as pessoas tivessem algum conhecimento mínimo para trabalhar nas fábricas. O que aconteceu na Revolução Industrial? Muita gente saiu do campo e veio para as cidades trabalhar. Chegando lá, se ela não tivesse um conhecimento mínimo para operar as máquinas, para usar os tecidos, para, enfim, exercer as suas funções ali, mesmo que fossem funções bem mecânicas, ela tinha que ter um certo nívelzinho de conhecimento, senão ela ficaria muito para trás. Então, a formação das crianças, principalmente, dos pais que estavam na fábrica, era justamente para que essas crianças logo ingressassem também no trabalho na fábrica. Lá pelos 6, 7 anos, elas já poderiam ingressar no trabalho na fábrica. Até porque elas tinham os braços bem fininhos, curtinhos, e quando desse qualquer problema entre as engrenagens da máquina, ela tinha como alcançar e mexer e consertar alguma coisa. Por isso, muitas crianças também sofreram, tiveram as mãozinhas decepadas, né? Ou morreram nas fábricas porque eram extremamente exploradas, tanto as mulheres quanto as crianças nas fábricas trabalhando, tá? Depois dessa segunda revolução, a gente tem a Revolução Francesa, que aí foi um boom mesmo. A gente tem aí, na Revolução Francesa, uma mudança do pensamento político. Por quê? Até o momento, a gente tinha o absolutismo. E o que era o absolutismo? Todo o poder concentrado nas mãos do rei, do imperador. Com a Revolução Francesa, esse tipo de sistema político caiu, é o que a gente chama de antigo regime. Então, no lugar do absolutismo, a gente passa a ter um governante na França que houve um conselho que não toma as decisões sozinho, né, que começa a democratizar a política e torna os súditos cidadãos agora. Então, essa foi uma filosofia que começou a se espalhar pelo mundo. A política começou a mudar a partir dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que a Revolução Francesa trouxe. E a Revolução Francesa finda a Era Moderna e começa a Era Contemporânea. A Era Contemporânea já é uma época de maior abertura. Nós temos aí, inclusive, a história do nosso próprio país nesse período histórico. E na Era Contemporânea nós vivenciamos já uma facilitação para que a escola fosse algo mais aberto ao povo. Começou com as escolas para os filhos das pessoas que trabalhavam nas indústrias, e isso foi ampliando, de tal forma que as escolas começassem a se popularizar. Pelo menos o ensino mínimo, a leitura, a escrita e o cálculo era fornecido. Mas já nesse período, muitos filósofos, muitos sociólogos, muitos pensadores da educação começaram a criticar a forma de ensino, né?
era uma forma de ensino muito repetitiva, era uma forma de ensino extremamente enciclopédica, fruto do quê? Do ensino lá da era medieval ainda. A era medieval começou com esse ensino que era extremamente pesado, extremamente tradicional, que a gente chama lá na era medieval de escolástica. Era um método baseado em quê? Repetir, 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 decorar, decorar, decorar. O professor é o centro do ensino e o aluno ele precisa absorver, como se fosse uma esponja, todo aquele conhecimento que o professor vai ali transmitir. Então são palavras que a gente não deve ficar usando, transmitir conhecimento. Parece que a gente é dono do conhecimento e a gente tem o poder de passar, se quiser, para alguém. Isso não existe, né? Hoje o conhecimento, ele é múltiplo, ele é totalmente multidirecional, ele é totalmente aberto. Então não existe essa coisa de transmitir o conhecimento, nem absorver, né, gente? Muito menos. Eu acho que o aluno não é ali um objeto onde a gente vai depositar sobre ele o ensino. Então, nesse período contemporâneo, as escolas já começaram a ser mais populares, os métodos de ensino começaram a ser criticados e as propostas começaram a se voltar também para a educação infantil, que não tinha muito espaço. Mas na era contemporânea, nós já temos aí, por exemplo, Froebel, que foi um grande incentivador do ensino para as crianças menores de 6 anos. Ele dizia que as crianças eram como flores e as professoras como jardineiras. E aí surgiu o jardim de infância, que até hoje a gente ainda insiste em chamar, né, a educação infantil, às vezes, de jardim. Mas a ideia dele era que as crianças precisavam se desenvolver ainda na tenra idade. E como a escola não criava espaços para essas crianças menores, ele começou a criar espaços de desenvolvimento, onde a criança pudesse correr, brincar, pintar, conhecer, descobrir as coisas e se socializarem também, né? Estarem ali umas com as outras. E isso foi um grande avanço, um papel muito importante. Nesse período contemporâneo, a gente já começa a ter leis que favorecem a democratização do ensino, ou seja, um ensino que seja para todos, porém não havia vaga para todos. Mas no papel, na lei, né? Isso era algo que deveria acontecer. Mas nós sabemos que, como sempre, as elites conseguiam prioridade. Mesmo nas escolas públicas, você não tinha vaga para todo mundo. Ou mesmo que tivesse vaga, às vezes a pessoa não tinha recursos para estudar, porque não existia livro, caderno, uniforme, todo esse material que hoje em dia é até distribuído em alguns momentos, né? Mesmo que de forma politiqueira, pelas prefeituras, pelo governo estadual. Não existia isso. Então, se a pessoa não tivesse condições de se manter na escola, ela não ia estudar. Então, meninas, continuando nossa conversa aqui, nós vamos dar agora prosseguimento à parte da história que trata da história do Brasil na sua educação, né? Nós sabemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, então logo eles chegaram aqui, eles quiseram colonizar essa região, ensinando aos índios aquilo que eles acreditavam ser o mais correto, né? Ou seja, falar a língua portuguesa, praticar a religião católica e trabalhar para que eles obtivessem lucro. Então eles queriam isso dos indígenas, mas como é que eles iam conseguir isso de homens que eles consideravam selvagens, inferiores em termos de cultura, né? Porque é assim que eles acreditavam. Então eles chamaram os educadores da época, que eram os jesuítas. E os jesuítas, chegando aqui, foram os primeiros professores. A missão deles era catequizar os índios para apaziguá-los e assim conseguir que eles obedecessem. Os jesuítas, eles eram padres da Companhia de Jesus e eles tinham um manual de ensino que foi feito por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola, ele criou a Ratio Studiorum.
que era nada mais, nada menos que um manual de ensino, de didática, explicando como o professor deveria trabalhar, explicando quais as matérias, quais os conteúdos mínimos que deveriam ser trabalhados nas escolas. Voltando a falar da escolástica, lembra que a gente estava falando desse assunto lá no começo? A escolástica foi um método criado lá na era medieval por São Tomás de Aquino. E esse era o método utilizado pelos jesuítas, ou seja, decoreba, 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 repetição, repetição, repetição. No século XVIII, lá meados de 1750, chegou ao Brasil um novo governante chamado Marquês de Pombal. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O Marquês de Pombal, ele exterminou o tipo de ensino que nós tínhamos durante quase 200 e poucos anos. Ele expulsou os jesuítas do Brasil e ele instituiu as aulas régias, ou seja, eram professores que dariam aula, mas sem nenhuma influência de religião. Eram aulas, era um período quase laico, né? Então os professores, eles agora seriam professores que não tinham ligação com a igreja, com nenhum tipo de religião. Infelizmente, foi uma medida que não deu certo, mas já foi um avanço em termos de educação laica no Brasil. Em 1808, a família real portuguesa veio morar no Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, uma parte da história que vocês já devem ter ouvido falar. E quando eles chegaram ao Brasil, eles se depararam com uma terra que não tinha universidades, hospitais, teatros, bibliotecas, ou seja, nada de educação e cultura. Tudo que eles estavam acostumados a viver lá em Portugal, eles tiveram que recriar aqui no Brasil. E assim Dom João foi instituindo universidades, primeiramente de medicina e direito, e também fez jardim botânico, criou a imprensa régia, criou também o Banco do Brasil. Depois de criadas as universidades no Brasil e algumas pequenas escolas, Dom João voltou para Portugal e seu filho Dom Pedro I ficou no Brasil e foi quando foi proclamada a independência do nosso país. Nesse processo ele criou uma Constituição e nessa Constituição ele também inseriu uma coisa muito importante, né? Uma cláusula que determinava que as escolas, elas fossem, que cada povoado tivesse uma escola, pelo menos, né? Mesmo que a escola fosse mista. A princípio, as escolas eram escolas para meninos e escolas para meninas. Nesse período já havia escola para meninas, só que as escolas para meninas ensinavam outros tipos de conteúdos, né? As meninas aprendiam aula de culinária, bordado, pintura, piano, canto, enquanto os meninos, eles tinham aulas mais profissionalizantes, marcenaria, ferragem, eles tinham também aulas de educação física, ou seja, tudo separado de acordo com como a sociedade enxergava homem e mulher naquele momento histórico. Depois de Dom Pedro I, seu filho Dom Pedro II assumiu o poder e reinou durante quase 50 anos. Foi uma coisa incrível o tempo que durou o segundo reinado. E Dom Pedro II, ele começou a ampliar mais essa questão dos colégios, né? Ele era um cara muito culto, muito educado, falava várias línguas, tinha contato com todos os cientistas que ele pudesse no mundo. Então ele criou um colégio que até hoje existe, que leva seu nome, Colégio Dom Pedro II, para ser assim uma escola modelo de ensino para todas as outras escolas. Quando ele criou o Pedro II, ele mesmo fazia questão de ir lá e tomar a lição dos alunos para saber se o nível de aprendizagem estava de acordo com o padrão que ele desejava para a escola. Então era alguém que realmente se importava com a educação. Ainda era uma formação para as elites, porém, pouco antes disso, começou-se a se preocupar com a formação dos professores e foi aberta em 1835, mais ou menos, uma escola normal para a formação de professores, mas para mulheres, o ensino normal naquele momento ainda era só para homens. Bom, meninas, apesar de estar sendo um prazer estar aqui com vocês, para a gente encerrar hoje, eu vou ter que pedir que vocês assistam 2 filmes. Raquel, 2 filmes, mas são muito importantes para você entender melhor o que a gente estudou hoje. Talvez você já tenha até visto,
que se chama O Físico. Ele estava até outro dia disponível na Netflix. É um filme muito interessante que fala sobre a era antiga e como foi o desenvolvimento da ciência e da educação, tanto no Oriente quanto no Ocidente. E isso vai fazer você entender muito melhor o conteúdo. Por favor, assista, porque eu vou pedir um relatório sobre esse filme, beleza? O segundo filme é Em Nome de Deus. É um filme da década de 80. E o complemento dele é Em Nome de Deus, a história de Heloísa e Abelardo. Esse tem no YouTube, mas eu peço a você que não assista perto de criança. Não são filmes infantis, são filmes voltados para um público estudioso, para um público adulto. Não tem nada de pornografia, mas também há cenas fortes. Há cenas em que aparece alguma coisa do corpo, né? Que para criança a gente não gostaria. Então, por favor, assista esse filme num momento em que as crianças estejam dormindo, em que você não tenha outras pessoas ali muito cheias de pudores para assistir junto com você, tá bom? E eu também preciso de relatório desse filme porque ele se passa já ali entre a era medieval e moderna. Você vai ver muito bem a escolástica, você vai ver o uso da Ratio Studiorum, você vai ver o disputatio, que era a forma de ensino onde o professor falava e o aluno respondia e o professor falava e o professor ficava numa cátedra mais alta acima dos alunos. Então assistam esses dois filmes, eu vou colocar o link do YouTube na descrição desse vídeo e eu preciso de relatório, tá bom? Esses dois relatórios vão contar como trabalhos e depois eu enviarei para vocês uma avaliação, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!